Recentemente, uma cena atravessou o mundo sem pedir permissão. Não foi um discurso, não foi uma guerra, não foi uma revelação científica, foi um pinguim. Em meio ao seu grupo, todos caminhando na mesma direção, no mesmo ritmo, ele simplesmente parou. Enquanto os outros seguiam juntos em fila, obedecendo ao movimento coletivo, aquele pinguim se afastou, sozinho, em silêncio, e começou a caminhar em outra direção. Para muitos, aquilo pareceu absurdo, um erro instintivo, uma sentença de morte. Afinal, quem abandona o grupo na natureza não sobrevive, certo? Mas algo curioso aconteceu. Milhares de pessoas em diferentes partes do mundo não viram loucura naquela cena. Viram algo familiar, viram a si mesmas. Porque em algum momento da vida, quase todo ser humano sensível passa por isso. O instante em que continuar andando com todos começa a doer mais do que parar. O momento em que o corpo segue, mas a consciência já não acompanha. Não é rebeldia, não é desejo de chamar atenção. É um desconforto silencioso que nasce quando repetir rotas começa a atrair quem você é. Você tenta se ajustar, tenta se convencer de que é só uma fase. Tenta andar no mesmo ritmo, dizer as mesmas coisas, aceitar os mesmos acordos invisíveis. Mas algo dentro não se cala. E quando esse chamado surge, o mundo muda de textura. O que antes parecia normal fica estranho. As conversas perdem profundidade, as certezas soam ocas. Você começa a se sentir deslocado, sem saber explicar porquê. É aí que muitos voltam para a fila, por medo, por cansaço, por necessidade de pertencimento. E é aí que alguns seguem. Seguir sozinho assusta, porque a solidão não vem como escolha consciente, ela vem como consequência da lucidez. Quem enxerga demais acaba se afastando não por desprezo, mas por incompatibilidade. O pinguim que saiu da multidão não virou símbolo porque foi corajoso, virou símbolo porque foi verdadeiro. Ele ouviu algo que os outros não ouviram, ou preferiram ignorar. E talvez o impacto dessa cena não esteja no destino daquele pinguim, mas no desconforto que ela desperta em quem assiste. Porque no fundo, todos reconhecem o momento em que a consciência começa a andar na frente, e o grupo fica para trás. Há pessoas que não quebram de uma vez. Elas se desgastam aos poucos, em silêncio, sem que ninguém perceba. São pessoas que sentem mais do que os outros, não porque escolheram isso, mas porque nasceram com uma sensibilidade capaz de captar camadas invisíveis da realidade. Elas percebem o clima emocional de um ambiente antes mesmo de alguém falar. Sentem quando uma conversa está vazia, quando um sorriso é forçado, quando uma decisão não vem do coração. E ainda assim permanecem ali. No começo tentam se adaptar. Observam as regras não ditas, aprendem como todos agem, falam, pensam, ajustam o tom, o ritmo, o comportamento esperado. Não para enganar, mas para pertencer. O problema é que quanto mais se adaptam, mais algo começa a se apagar por dentro. É um desgaste que não deixa marcas externas. Ninguém vê, ninguém suspeita. Por fora a pessoa funciona, trabalha, sorri, cumpre, entrega. Por dentro, cresce um cansaço que o descanso não resolve. Porque o que se desgasta não é o corpo, é a coerência interna, é a fidelidade a si mesmo. Cada vez que engole o que sente, algo se contrai. Cada vez que silencia uma percepção para não parecer estranha, algo se rompe. Cada vez que escolhe se ajustar em vez de se expressar, paga com energia vital. Pessoas sensíveis aprendem cedo a não incomodar, a se conter, a diminuir o volume da própria intuição para caber no mundo. E fazem isso tão bem que um dia já não sabem onde termina a adaptação e onde começa a perda de identidade. Elas não entram em colapso, entram em anestesia. A alegria enfraquece,
O entusiasmo diminui, a curiosidade se apaga. O que antes fazia sentido começa a parecer vazio e ninguém entende por quê, nem elas mesmas. Então vem a culpa. Talvez o problema seja comigo, talvez eu esteja exigindo demais, talvez eu precise ser mais normal. E assim continuam se moldando, até que algo dentro começa a pedir socorro. O desgaste interno não aparece como drama, surge como desânimo sem causa aparente, como um vazio difícil de explicar, como a sensação de viver uma vida que funciona, mas não vibra. Quanto mais a pessoa tenta se encaixar, mais distante fica da própria essência. Isso cria um conflito profundo, porque ela sabe que está se perdendo, mas também sabe que ser quem realmente é pode custar isolamento. Esse é o dilema dos humanos sensíveis. Eles não sofrem por serem fracos, sofrem por perceberem demais em um mundo que valoriza quem sente pouco. O mundo recompensa a adaptação, mas não ensina o preço dela. E o preço é alto. É acordar um dia e não reconhecer mais a própria voz interna. É perceber que as escolhas já não vêm do coração, mas do medo de destoar. É sentir que algo essencial foi deixado para trás em nome da sobrevivência social. Por isso, o desgaste interno não é um erro pessoal. É a resposta natural de uma consciência comprimida por tempo demais. Chega um ponto em que continuar se adaptando dói mais do que se afastar, não porque a pessoa queira ir embora, mas porque ficar exige um autoabandono constante. É nesse ponto que algo começa a mudar. A sensibilidade, antes vista como fraqueza, começa a se revelar como sinal. O cansaço deixa de ser apenas exaustão e passa a ser mensagem. A dor deixa de ser problema e começa a ser direção. Ninguém se desgasta assim à toa. O desgaste interno surge quando a alma é forçada a viver abaixo da própria frequência. E todo humano sensível, cedo ou tarde, chega a esse limite invisível, o momento de escolher entre continuar se encaixando ou começar a se preservar. Esse bloco não é sobre desistência, é sobre lucidez. É o ponto exato da jornada em que a consciência entende que sobreviver não basta, que funcionar não é viver, e que se adaptar demais pode ser apenas uma forma lenta de desaparecer. Chega um momento em que algo se rompe por dentro, mas não faz barulho. Não é um colapso, não é um surto, não é uma crise como o mundo costuma chamar. É lucidez, um ponto silencioso em que a pessoa para de discutir com a própria intuição e começa, pela primeira vez, a enxergar com clareza o que antes apenas sentia como desconforto. Nada explode, nada desmorona, o que acontece é mais profundo. As ilusões perdem força. Nesse ponto, a pessoa percebe que muito do que sustentava sua vida não vinha do coração, mas do hábito, da adaptação, do medo de desagradar. Ela entende que vinha sobrevivendo em ambientes que exigiam sua energia, mas não respeitavam sua essência. E essa percepção muda tudo. Não há raiva, não há revolta, não há necessidade de provar nada a ninguém. Apenas uma constatação calma e irreversível. Continuar do mesmo jeito não é mais possível. É aqui que o afastamento começa. Não como punição, não como vingança, não como rejeição. Ele acontece naturalmente, quase sem esforço. Conversas que antes pareciam normais passam a soar vazias. Ambientes antes familiares começam a cansar. Presenças que antes eram toleráveis tornam-se pesadas, não porque as pessoas mudaram, mas porque a consciência mudou de lugar. O que antes era suportável deixa de ser compatível. O isolamento não nasce do ódio, nasce da coerência. A pessoa não se afasta por se sentir superior, mas por finalmente se sentir inteira. Ela não precisa mais explicar, convencer ou justificar. Simplesmente sente que não cabe mais onde precisa se diminuir e, pela primeira vez, escolhe não se violentar para manter vínculos. Esse afastamento é silencioso. Não há discursos longos, não há rompimentos dramáticos, há menos respostas, menos presença, menos entrega. O corpo começa a dizer não antes da mente formular desculpas. A energia recua para dentro, não por medo do mundo, mas por necessidade de reorganização interna.
É como se algo pedisse espaço para respirar depois de anos comprimido. Muitos chamam isso de frieza. Outros dizem que a pessoa mudou, que ficou distante, estranha, diferente. Mas a verdade é mais simples e mais profunda. Ela parou de se abandonar. O isolamento que surge não é solidão vazia, é um campo de ajuste, um território onde a consciência se realinha, onde a sensibilidade deixa de ser drenada e começa a se estabilizar. Nesse ponto da jornada, a pessoa entende que nem todo afastamento é perda, alguns são preservação. Nem todo silêncio é ausência, alguns são cura. E nem toda ruptura é destruição, algumas são o primeiro ato de fidelidade consigo mesmo. O que parecia um fim começa a se revelar como transição, não para uma vida mais barulhenta, mas para uma vida mais verdadeira. Porque quando a lucidez chega, ela não pede permissão, ela apenas muda o eixo. E tudo que não acompanha esse novo eixo, naturalmente, fica para trás. Depois do afastamento silencioso, algo começa a se reorganizar por dentro. Não é imediato e nem espetacular. Não há iluminação súbita, nem respostas prontas. O que surge é mais sutil, uma sensação de alinhamento. Como se, pela primeira vez em muito tempo, a pessoa estivesse respirando no próprio ritmo. É nesse espaço recém-criado que acontece o reencontro com a própria frequência. Sem o ruído constante do mundo, sem a pressão para agradar ou sustentar expectativas alheias, a sensibilidade muda de função. Ela deixa de ser peso, deixa de ser excesso, deixa de ser aquilo que machuca. Pela primeira vez, ela começa a orientar. O que antes drenava, agora aponta. O que antes confundia, agora esclarece. A sensibilidade se transforma em bússola. A pessoa passa a perceber com mais nitidez o que nutre e o que desgasta, o que expande e o que contrai, o que vibra em verdade e o que exige esforço demais. Decisões que antes eram difíceis se tornam simples, não porque a vida ficou fácil, mas porque o corpo passou a reconhecer imediatamente quando algo não está em ressonância. Não há mais longas negociações internas. O sim vem com leveza, o não vem com paz. Nesse ponto, ela entende algo fundamental. Nunca foi sensível demais. Apenas esteve tempo demais em ambientes incompatíveis. Nunca foi fraca. Apenas esteve cercada por dinâmicas que se alimentavam da sua entrega. Quando a frequência interna se estabiliza, a culpa diminui, a necessidade de explicação desaparece e a comparação perde sentido. A pessoa já não busca validação fora, porque voltou a escutar a própria referência interna. O mundo externo continua o mesmo, mas a forma de atravessá-lo muda. A sensibilidade agora funciona como radar, não como esponja. Ela percebe, mas não se absorve. Sente, mas não se perde. Observa, mas não se mistura. Há um centro interno que começa a se firmar, uma presença silenciosa que sustenta escolhas, limites e movimentos com naturalidade. Esse reencontro não isola, ele seleciona. Relações começam a se ajustar sozinhas. Algumas se aprofundam, outras se afastam sem conflito. O que permanece é o que vibra no mesmo tom. O que sai, sai porque já não encontra acesso. Não há necessidade de ruptura. A própria frequência faz o trabalho. E é aqui que a pessoa percebe. Não precisa mais se adaptar para existir. Não precisa diminuir para caber. Não precisa se explicar para ser aceita. Sua sensibilidade, agora alinhada, se torna direção, um guia interno confiável que aponta quando avançar, quando recuar e quando simplesmente permanecer. O que antes era fonte de desgaste se transforma em inteligência emocional refinada. Esse não é o fim da jornada. É o ponto em que ela deixa de ser sobrevivência e começa a ser expressão. Quando a pessoa para de lutar contra quem é e passa a caminhar a favor da própria natureza. E a partir desse reencontro, tudo que vem depois já não nasce do medo, mas da coerência entre o que se sente, o que se escolhe e o que se vive.